Oi, meu nome é Nate. Tenho 28 anos. Até 4 meses atrás, eu era só um freelancer de design de sites, morando na casa de aluguel da minha irmã, cuidando da minha vida. Aí, numa noite, à meia-noite em ponto, minha vizinha de 45 anos bateu na minha porta, encharcada de chuva. E 20 minutos depois, eu não estava mais dormindo sozinho. Eu ainda consigo sentir o perfume cítrico dela no meu moletom velho da faculdade. Ainda ouço o jeito que a voz dela tremia quando sussurrou: "Promete que não vai contar para ninguém." O que começou como ajudar uma mulher solitária a esperar uma tempestade passar, virou a coisa mais bonita e impossível que já aconteceu comigo. Se você está vendo isso agora, me diz de onde você é nos comentários. Porque até hoje eu não sei se o que a gente fez foi errado. Eu tinha 28 anos e morava num tipo de bairro que eu nunca pensei que fosse conseguir pagar. Não porque eu era rico, mas porque minha irmã, Maia, tinha essa coisa de família tem que ficar junta. Ela comprou a casa do lado da dela e alugou para mim quase de graça. Dizia que queria eu por perto, depois de tudo o que aconteceu com nossos pais. O cul-de-sac era tranquilo, cheio de árvores. Aquele tipo de lugar em que as pessoas sabem o nome umas das outras e reparam quando a grama do seu quintal passa do ponto. Eu fazia design de sites no home office, o que significava que eu ficava em casa mais do que a maioria dos maridos, que sumiam todo dia às 7 da manhã nos seus carros alemães. Foi assim que eu comecei realmente a notar Elaine Becker. Ela morava do outro lado da garagem estreita que separava nossas casas. Casa grande, jardim perfeito. E esse hábito de ficar em pé na varanda de manhã cedo, café na mão, olhando para o nada, a Maia comentava sobre ela de vez em quando. A Elaine tá com um problema com as rosas. Ou, a Elaine perguntou de você outro dia. Eu acenava quando via. Ela acenava de volta. Coisa de vizinho educado, mas tinha algo no jeito como ela se mantinha ereta, como se estivesse carregando algo muito pesado. E às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, o rosto dela simplesmente desmoronava por um segundo. Aí ela se recompunha e voltava a ser perfeita. O marido dela, Philip, era advogado, 50 e poucos anos. Dirigia um Mercedes preto e viajava o tempo todo a trabalho. Eu via ele, no máximo, uma vez por semana, entrando na garagem com o celular grudado na orelha, falando de negócios antes mesmo de desligar o motor. Elaine tinha 45. A Maia tinha comentado uma vez, mas ela se movia como alguém mais jovem e, quando sorria, o sorriso de verdade, não o sorriso educado de vizinha. O rosto dela inteiro se iluminava de um jeito que fazia você esquecer completamente a idade. Eu não estava procurando nada, nem pensava nela desse jeito, não de verdade. Mas quando alguém mora a uns 10 metros da janela do seu quarto e você trabalha de casa, você repara nas coisas, tipo o horário exato em que ela regava as flores toda a tarde, ou como sentava na varanda dos fundos com um livro, mas quase nunca virava a página. A noite em que tudo mudou começou normal. Era fim de julho, umas 11h30, e eu estava no escritório terminando o site de um restaurante local. Chuva tinha sido prometida o dia inteiro, e perto da meia-noite finalmente veio, daquelas tempestades de verão que chegam rápido e batem forte. Eu ficava ouvindo a chuva bater na janela, meio hipnotizado pelo ritmo, quando ouvia as batidas. 3 toques suaves na porta da frente, hesitantes. Pensei que fosse a Maia. Ela tinha chave, mas às vezes batia se achasse que eu podia estar trabalhando. Só que quando abri a porta, era a Elaine. Ela estava encharcada, cabelo grudado na cabeça, vestido de verão fino colando no corpo. Tremia. E não era só de frio. "Desculpa", ela disse, com a voz quase sumindo por causa da chuva. "Eu sei que é tarde. Eu só... Posso entrar?" Tinha algo nos olhos dela, algo desesperado, assustado e tentando ser forte ao mesmo tempo. Eu saí da frente sem pensar. Claro. Ela cruzou a porta, pingando água no piso de madeira,
E por um segundo a gente só ficou ali, parado. A respiração dela era rápida e curta, como se tivesse corrido. Vou pegar uma toalha para você, eu disse. Peguei uma no banheiro. E quando voltei, ela ainda estava exatamente no mesmo lugar, braços cruzados ao redor do próprio corpo. Aqui. Entreguei a toalha. E espera um pouco. Fui até o quarto e peguei um moletom antigo da faculdade, azul marinho, macio de tanto uso. Quando voltei, ela tinha secado um pouco o cabelo, mas ainda tremia. Isso pode ajudar, eu disse oferecendo o moletom. Ela olhou para o moletom por um momento, depois para mim. Obrigada. Vestiu por cima do vestido, ficou enorme nela, quase até o joelho, e ver ela com a minha roupa apertou meu peito de um jeito que eu não estava esperando. Quer um café? Perguntei. Ou acho que tenho bourbon. Bourbon? Parece bom. Levei ela para a cozinha, tentando não pensar no jeito que os pés descalços dela ficavam contra o piso ou como o perfume cítrico dela se misturava com o cheiro de chuva. Servi 2 copos puros e empurrei um para ela pelo balcão. Ela segurou com as 2 mãos, como se quisesse absorver o calor. Acabou a luz lá em casa, ela disse finalmente. Já faz mais ou menos 1 hora. Assenti esperando. O Philip está em Chicago até quinta, viagem de trabalho. Ela deu um gole pequeno, fez uma careta leve. Liguei para a companhia de energia. Disseram que talvez, só de manhã, alguém apareça. Chato. Essas casas antigas, a parte elétrica pode ser bem temperamental. Ela ficou quieta por um momento, encarando o copo. Eu só não queria ficar sentada sozinha no escuro. Tinha mais coisa ali. Dava para ouvir na voz dela, ver no jeito que olhava para a janela que dava para a casa dela. Mas eu não forcei. Você pode ficar aqui quanto tempo quiser, eu disse. Posso dar uma olhada no quadro de luzes se quiser. Às vezes é alguma coisa simples. Ela levantou os olhos para mim, de verdade, e eu vi algo mudar na expressão dela. Como se estivesse surpresa com a gentileza. Você faria isso? Quer dizer, não quero atrapalhar. Não tá atrapalhando. Vamos lá. Peguei minha jaqueta e uma lanterna e a gente saiu de volta para a chuva. Tinha virado só uma garoa constante, mas o ar estava quente e pesado. Elaine caminhava bem perto, tão perto que nossos braços se encostavam quando desviávamos das poças. A casa dela estava completamente escura, nem luz da varanda. Fui com ela até a lateral, onde ficava o quadro de energia, iluminando com a lanterna, enquanto ela ficava atrás de mim, tão perto que dava para sentir a presença dela. Parece tudo normal, eu disse depois de checar os disjuntores. Deve ser na linha principal. Ah, a voz dela saiu pequena, decepcionada. Virei para falar com ela, e ela estava ali, a 1 passo de distância. Na luz fraca da lanterna, o rosto dela parecia jovem e vulnerável. Desculpa você ter vindo até aqui à toa, ela disse. Não foi à toa. As palavras saíram mais suaves do que eu queria. Tô feliz que você tenha batido lá. Ela estudou meu rosto por um tempo, com a chuva fina caindo em volta da gente. Tá mesmo? O jeito como ela perguntou fez meu coração acelerar, como se a pergunta significasse mais do que parecia. Tô, eu disse. Tô mesmo. A gente ficou ali mais alguns segundos sem se mexer. Então, ela abraçou os próprios braços de novo. Eu devia deixar você voltar para o trabalho. Elaine, comecei e parei. Eu não sabia o que queria dizer. Eu não quero voltar para aquela casa vazia, ela disse baixinho. Não hoje. A confissão ficou pendurada entre nós, frágil. Então não volta, eu disse. De volta ao meu lugar, ofereci o sofá, mas ela balançou a cabeça. Posso só sentar aqui com você mais um pouco? A gente acabou na mesa da cozinha, os dois com o bourbon na mão, falando naquele tom baixo que a gente usa de madrugada, quando o mundo parece menor. Ela me contou do livro que estava lendo, sobre uma mulher viajando sozinha pela Itália. Eu falei do site do restaurante, que estava construindo, de como o dono mudava de ideia o tempo inteiro. Conversa normal, segura, mas por baixo,
Tinha outra coisa vibrando, uma atenção diferente. O jeito como ela prendia o cabelo atrás da orelha. O jeito como eu percebia que estava olhando para a boca dela enquanto ela falava. A Maia fala de você às vezes, ela disse em certo momento. Coisa boa, espero. Ela se preocupa com você, diz que você trabalha demais, que não sai o suficiente. A Maia se preocupa comigo desde que a gente era criança. É o estado natural dela. Elaine sorriu. Sorriso real, não o de vizinha. Ela te ama. Sim, ela ama. Dei outro gole. E você, tem irmãos? O rosto dela fechou um pouco. Um irmão. A gente quase não se fala. Esperei para ver se ela falava mais, mas não falou. Em vez disso, olhou pela janela em direção à casa escura. Eu e o Philip estamos casados há 15 anos, ela disse de repente. Às vezes, sinto que vou desaparecendo um pouco mais a cada dia. As palavras me acertaram como uma confissão, algo que ela provavelmente não tinha planejado dizer. Desculpa, ela completou rápido. Eu não devia... Não sei por que falei isso. Porque é verdade. Ela me olhou, e os olhos estavam brilhando com lágrimas que ela não deixava cair. Porque é verdade, ela sussurrou. A chuva já tinha parado, mas nenhum dos dois comentou. Ficamos em silêncio, pesado com tudo que não dava para dizer. Depois de um tempo, Elaine bocejou, tentando esconder com a mão. Você devia dormir, eu disse. Eu sei, mas ela não se mexeu. Nate? Oi. Obrigada. Por hoje. Por fazer a noite parecer... Parecer o quê? Segura. Algo dentro de mim se abriu quando ela disse isso. Você pode ficar no sofá, eu ofereci. Se quiser. Tem o cobertor sobrando. Ela balançou a cabeça. Eu não posso. Aí já é demais. Não é demais. Mas enquanto dizia isso, dava para ver que ela estava se afastando por dentro, lembrando de quem era, de quem nós éramos. Eu devia ir para casa, ela disse por fim. Talvez a luz já tenha voltado. Nós dois sabíamos que provavelmente não. Acompanhei ela até a porta, peguei um guarda-chuva, mesmo sem chuva. No batente, ela se virou para mim. Nate, promete que não. Quer dizer, se a Maia perguntar. Eu não vou falar nada, eu disse. Ela assentiu, o alívio aparecendo no rosto. Aí, fez algo que quase parou meu coração. Levantou a mão e tocou meu rosto, rapidinho, a palma quente na minha pele. Obrigada, ela repetiu. E então foi-me embora, cruzando a garagem e sumindo na casa escura. Fiquei um bom tempo parado na porta, ouvindo a água pingando das calhas, ainda sentindo o fantasma do toque dela no meu rosto. Na manhã seguinte, acordei no sofá. Tinha apagado ali por volta das 3, acordado demais para ir para o quarto. A primeira coisa que fiz foi olhar pela janela em direção à casa da Elaine. O carro dela não estava lá. Achei a caneca de café dela na pia, enxaguada. Ao lado, o moletom que eu tinha emprestado, dobrado direitinho. E embaixo do moletom, um bilhete, escrito à mão num papel creme, com letra caprichada: Você fez a noite de ontem parecer segura. Obrigada. E li 3 vezes antes de dobrar e guardar na gaveta da escrivaninha. Naquela tarde, voltando de uma corrida, vi a Maia e a Elaine, conversando no jardim dela. A Maia me chamou com a mão. Ei! Sumido. A Elaine estava justamente falando do apagão de ontem. Uma loucura como essas casas velhas ficam sem energia do nada. Olhei para a Elaine, mas ela estava focada nas rosas, sem me encarar. Eu disse. Elétrica é complicada. Pelo menos voltou hoje de manhã. A Maia comentou. Deve ter sido assustador ficar sozinha naquela casa enorme a noite toda. Foi tranquilo, a Elaine disse baixinho. Eu dei conta. Maia ainda falou mais um pouco e depois foi embora. Quando ela se afastou, eu continuei ali, sem saber o que dizer. Tudo bem? Perguntei. Ela finalmente me olhou. Os olhos estavam de novo protegidos, distantes, como se tivesse reconstruído as muralhas durante a noite. Tá tudo bem, ela disse. Obrigada de novo por...
por ser um bom vizinho. Vizinho. A palavra doeu mais do que deveria. Certo, eu disse. Bom, se precisar de alguma coisa, eu vou ficar bem. Mas enquanto eu me afastava, sentia o olhar dela nas minhas costas. Naquela noite, fiquei trabalhando mais tarde do que o normal. No escritório, janela aberta, ouvindo os sons de fora. Dizia para mim mesmo que era para me concentrar, mas na verdade eu estava esperando. O quê? Eu não sabia. Perto da meia-noite, ouvi a porta da varanda dela deslizando, passos na madeira. Olhei pela janela e vi a silhueta dela na varanda dos fundos, quase invisível no escuro. Estava sentada numa das poltronas de vime, imóvel. Ficamos assim por uns 20 minutos. Eu na janela, ela na varanda, sem reconhecer a presença um do outro, mas os dois sabendo. Por fim, ela voltou para dentro. Os dias seguintes passaram em silêncio. Rotina normal de vizinhos. Acenos educados, conversa fiada se a gente se cruzava lá fora. Mas tinha algo diferente agora. Uma corrente por baixo de tudo. A senhora Gerber, viúva que morava no fim do cul-de-sac, começou a prestar mais atenção para o nosso lado da rua. Eu via ela passear com o Beagle idoso, Buster, várias vezes por dia na frente das nossas casas, os olhos atentos atrás dos óculos de armação fina. Aquela mulher tem tempo demais sobrando. A Maia reclamou uma noite. A gente estava na varanda dela, tomando cerveja. Ontem ela me perguntou se notei algo estranho na Elaine recentemente. Meu estômago se apertou. O que você respondeu? Que a Elaine parecia bem para mim. Mas, para ser sincera, a Maia abaixou a voz. Ela parece meio diferente mesmo, distraída. O Philip anda viajando ainda mais e acho que ela está se sentindo sozinha. Talvez a gente devesse chamar ela para jantar um dia. Maia me olhou curiosa. Fofo isso. Sim, podemos. No fim de semana, o Philip voltou. Do meu escritório, viu Mercedes entrar na garagem na sexta à noite. Elaine o recebeu na porta e de longe pareciam um casal normal. Mas eu notei a rigidez na postura dela. O jeito rápido com que se afastou quando ele tentou beijá-la. No sábado de manhã, eu estava cortando a grama, quando o Philip veio se apresentar direito. Já tínhamos trocado acenos, mas nunca conversado. Nate, certo? Ele estendeu a mão. Philip Becker. O aperto de mão firme, sorriso profissional, alto, bem vestido mesmo de fim de semana, com os fios grisalhos nas laterais dando um ar respeitável. Bom te conhecer finalmente, eu disse. A Maia comentou que você é advogado? Litígio corporativo. Me mantém ocupado. Os olhos dele varreram minha casa simples, como quem avalia. A Maia disse que você faz sites. Trabalhar de casa deve ser bom. Horário flexível. Tinha algo no tom dele que soava como desempregado, educado. Tem suas vantagens, eu respondi. Imagino. Ele olhou rápido para a casa dele, onde a Elaine aparecia pela janela da cozinha. Bom, qualquer dia chamo você para jantar. A Elaine adora cozinhar. Seria ótimo. Mas dava para ver que era conversa de praxe, convite que se faz sem intenção real. Ele voltou para casa e eu terminei de cortar a grama, muito consciente de que a Elaine não olhou uma vez sequer na minha direção. No domingo à noite, o Philip viajou de novo. Outro trabalho. Vi o carro sumir na curva e me peguei pensando em quantas noites ela passava sozinha naquela casa enorme. Descobri 3 dias depois. Outra tempestade se aproximava e eu estava pensando se fechava a janela do escritório quando o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Você pode vir aqui? A luz caiu de novo. Fiquei encarando a mensagem por um tempo, o coração disparado. Peguei a jaqueta e fui para a porta. Encontrei a porta da frente dela destrancada. Ela tinha deixado assim para mim. A casa estava escura, exceto pelas velas acesas na sala. Velas de verdade, daquelas colocadas com cuidado em cima da mesa de centro, jogando sombras quentes nas paredes. Elaine, chamei em voz baixa. Aqui!
Segui a voz até a sala e encontrei ela encolhida no sofá, pernas dobradas sob o corpo. Tinha trocado o vestido por jeans e um suéter cinza macio que fazia os olhos parecerem quase prateados na luz das velas. A luz não caiu de verdade, né? Eu disse. Ela balançou a cabeça sem demonstrar vergonha, só sinceridade. Eu queria te ver, ela disse simplesmente. Te ver de verdade. E não pensei em outro jeito. Meu peito apertou. Elaine! Eu sei. Ela deu tapinhas no espaço ao lado dela. Eu sei que é complicado, mas você pode só sentar aqui comigo um pouco? Eu devia ter ido embora. Devia ter inventado alguma desculpa e atravessado a garagem de volta para minha casa segura e simples. Em vez disso, sentei ao lado dela, cuidando para manter uma certa distância. Ela tinha aberto um vinho bom, do tipo que provavelmente custava mais do que eu ganhava numa semana. Me serviu uma taça e recostou no sofá. Me conta da sua família, ela pediu. Além da Maia. Não tem muito o que contar. Nossos pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 22. A Maia já era casada, mas foi ela que segurou as pontas. Fez questão de eu terminar a faculdade, me ajudou a começar na área. Sinto muito. Já faz tempo. Dei um gole. E você? Você mencionou um irmão. O semblante dela escureceu. David, mais novo. A gente brigou feio alguns anos atrás por causa do Philip, na verdade. Ele achava que eu estava me conformando. Disse que eu estava jogando a vida fora. E o que você achava? Que ele tinha inveja. O Philip era bem-sucedido, estável, tudo que o David não era. Ela girou o vinho na taça, vendo a luz brincar no líquido. Hoje eu me pergunto se o David era só o único corajoso o bastante para dizer o que todo mundo pensava. O quê? Que eu estava casando com o Philip porque tinha medo, porque ele representava segurança e eu nunca tinha tido isso. Agora ela estava mais perto. Eu nem percebi quando a distância diminuiu. Você estava com medo? Perguntei. Apavorada. Ela sussurrou. Eu cresci pobre, Nate. Pobre de verdade. Quando conheci o Philip, trabalhava de garçonete num restaurante chique, mal dava para pagar o aluguel. Ele era esse homem confiante, bem-sucedido, que me notou, que queria cuidar de mim. E agora? Agora eu sinto que estou desaparecendo, como se tivesse trocado quem eu sou por segurança e esquecido de guardar qualquer parte que fosse realmente minha. A mão dela estava apoiada entre nós no sofá. Eu notei a aliança brilhando na luz das velas. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque quando eu olho para você... Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Você me enxerga, não como a esposa do Philip, não como a vizinha perfeita, só eu. O ar pareceu mais denso, carregado, como aquele segundo antes do raio cair. Elaine, eu acho que talvez eu devesse ir. Por quê? Porque isso parece perigoso. É perigoso. Ela virou o corpo na minha direção, mas também parece real. E eu não sinto nada real há muito tempo. Antes que eu pudesse responder, ela levantou a mão e tocou meu rosto. O mesmo gesto gentil da primeira noite, mas dessa vez não tirou a mão. Eu senti sua falta, e ela disse baixinho. Esses últimos dias ficava te procurando, torcendo para te ver lá fora, para você acenar, para qualquer sinal de que aquela noite significou algo para você também. Significou. O quê? Peguei a mão dela e encostei a palma na minha bochecha. Significou tudo. Ela se inclinou então devagar, me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. Não consegui. Os lábios dela tocaram os meus, suaves e hesitantes no começo, depois mais profundos, quando viu que eu não a afastava. Ela tinha gosto de vinho e de algo mais doce, algo que era só dela. Quando finalmente nos separamos, ela encostou a testa na minha. Eu não sei o que estou fazendo, ela respirou. Eu também não. Ficamos assim, testa com testa, respirando o ar um do outro, até o barulho de uma porta de carro batendo lá fora fazer nós dois congelarmos. Elaine
recuou na hora, o pânico estampado no rosto. Meu Deus, Philip! Ficamos ouvindo, o coração na boca. Passos no asfalto, mas indo para longe da casa, não para perto. Provavelmente a Roberta chegando do clube do livro. Mas o momento tinha se quebrado. A realidade caiu sobre nós, fria e pesada. Eu tenho que ir, eu disse, já me levantando. Espera. Ela segurou minha mão. Nate, por favor, não se arrepende disso. Não me arrependo. Esse é o problema. Saí pela porta dos fundos, o mesmo caminho da primeira noite. Mas dessa vez, eu não fugia de uma tempestade, fugira de algo bem mais perigoso. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, a mente repetindo cada segundo da noite anterior. O gosto do beijo, o jeito que ela disse meu nome, o olhar quando se inclinou. Tentei trabalhar, mas toda hora olhava pela janela para a casa dela. Lá pelas 10, vi ela no jardim, cuidando das rosas com uma concentração exagerada. Usava um vestido leve e um chapéu de abas largas, parecendo a esposa perfeita de subúrbio. Mas, quando se abaixou para pegar as ferramentas, vi a mão dela tremer ligeiramente. À noite, a Maya me chamou para jantar. Tinha convidado a Elaine e o Philip também, que tinha voltado aquela tarde. Coisa simples, a Maya disse. Hambúrguer na grelha, um vinho, coisa de vizinho. Quase recusei. A ideia de sentar à mesa com os dois, fingindo que nada tinha acontecido, parecia insuportável. Mas recusar ia levantar suspeita. Ótimo, eu disse. O jantar foi uma tortura. Philip dominava a conversa, contando histórias do último caso, citando nomes de clientes, fazendo piadas mais agressivas que engraçadas. Elaine sentada ao lado, sorrindo quando devia, cumprindo o paué com o papel. Mas eu percebia os olhares rápidos que ela lançava quando ele falava com a Maya. Só lampejos, mas que pareciam um choque elétrico. O Nate tem sido um ótimo vizinho, a Elaine disse em certo momento. Ajudou muito durante os apagões. Apagões? Philip olhou para ela atento. Você não comentou nenhum apagão. Coisa pequena, nada demais. Não quis te incomodar enquanto você estava trabalhando. O olhar dele mostrava que não gostava de ficar de fora nem de assunto doméstico simples. Se acontecer de novo, liga para a companhia elétrica. É para isso que pagamos. Claro, ela respondeu baixinho. Depois do jantar, a Maya sugeriu que a gente fosse para a varanda dos fundos. Trouxe um bourbon bom, daqueles que ela guardava para a ocasião especial. Ficamos nas cadeiras de vime, ouvindo os grilos e vendo vagalumes no escuro. Isso é agradável, Philip comentou, checando o celular. Bem, suburbano. Do jeito que ele falou, parecia algo menor. Eu amo aqui, a Elaine respondeu. É tranquilo. Tranquilo demais para o meu gosto. Ele retrucou. Preciso da energia da cidade, da agitação. Nem todo mundo precisa de estímulo constante para se sentir vivo, a Maya comentou. Calma. Philip riu. Verdade. Tem gente que se contenta com prazeres simples. Tinha um veneno ali, principalmente quando ele olhou para Elaine, e eu vi ela estremecer de leve. Prazeres simples podem ser os mais importantes, eu disse, surpreso comigo mesmo. Ele virou a atenção para mim. É mesmo? Que prazeres simples são importantes para você, Nate? Soou como desafio. Conversa honesta, ver uma tempestade chegando, criar algo com as próprias mãos. Que maravilhosamente descomplicado. Maya me lançou um olhar de aviso. Ela sentia a tensão, mesmo sem entender. Bom, ela emendou, animada demais. Acho que prazeres simples mantêm a gente com o pé no chão. Todo o dinheiro e sucesso do mundo não significa tanto se você não consegue apreciar um pôr do sol. Fala de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro, Philip comentou, com um sorriso que não chegou aos olhos. A conversa seguiu, mas eu deixei de ouvir. Estava olhando a Elaine, que tinha ficado quase muda, as mãos unidas no colo, olhos fixos nos vagalumes, como se eles tivessem todas as respostas. Perto das 10,
Philip anunciou que precisavam ir. Reuniões cedo amanhã. O mundo corporativo não descansa. Na despedida, Elaine abraçou a Maia com carinho. Quando chegou em mim, hesitou por um instante antes de se aproximar. Obrigada pelo jantar, ela disse enquanto me abraçava. Ao se afastar, sussurrou, quase sem som. Desculpa. Eu queria dizer que ela não tinha nada do que se desculpar. Queria dizer que a crueldade casual do Philip não era culpa dela, mas só apertei a mão dela e vi os dois irem embora. Philip é meio babaca, a Maia comentou depois que eles saíram. A Elaine merece coisa melhor. Ajudei a arrumar, tentando não pensar no quanto isso era verdade e no quanto eu queria ser esse melhor. As semanas seguintes foram um limbo estranho. Eu via a Elaine de vez em quando, regando o jardim, indo buscar correspondência, guardando compras no porta-malas. A gente se cumprimentava, trocava frases sobre o clima, mas havia uma distância estudada, um cuidado em cada gesto. Às vezes, tarde da noite, quando o Philip viajava, meu celular vibrava. Não consigo dormir. Sinto falta de conversar com você. Pensando no parque. Queria que você estivesse aqui. Eu respondia às vezes curto, mas na maior parte do tempo só ficava deitado, lendo as mensagens de novo e de novo, me sentindo afundar em algo que eu não sabia nomear. Então veio a noite que mudou tudo. Era uma sexta de agosto, abafada e parada. Philip estava em Boston para o fim de semana. Eu trabalhava até tarde, janelas abertas, quando ouvi um som vindo do quintal dela. Choro, soluços baixos, abafados, que fizeram meu coração apertar. Olhei pela janela e vi ela sentada nos degraus da varanda, cabeça entre as mãos, ombros tremendo. Não pensei, só fui. Saí pela porta dos fundos e cruzei o quintal até chegar onde ela estava. Ela levantou o rosto quando ouviu meus passos, o rosto molhado de lágrimas. Desculpa, ela disse, tentando secar os olhos. Eu não queria fazer barulho, é que o que aconteceu? O Philip ligou. Ele tá com outra. As palavras bateram em mim como soco. O quê? Eu atendi o telefone dele sem querer quando tocou. Tinha deixado em cima da bancada enquanto ele foi tomar banho. Era ela, a outra, ligando para desejar boa noite. Sentei ao lado dela no degrau, perto o suficiente para sentir o calor. Elaine, eu sinto muito. O pior é que eu nem tô surpresa. Acho que eu já sabia há meses, talvez anos. Ela riu, amarga. Eu só continuei fingindo que estava tudo bem, porque era mais fácil do que admitir que meu casamento era uma mentira. O que você vai fazer? Não sei. Enfrentar ele? Fingir que não ouvi? Ir embora? Ela balançou a cabeça. Nunca morei sozinha. Saí da casa dos meus pais para a faculdade, da faculdade para o Philip. Eu nem sei se dou conta de cuidar de mim. Claro que dá. Você não sabe disso. Sei, você é mais forte do que pensa. Ela me encarou, lágrimas ainda brilhando. Como é que você sabe? Porque você está aqui. Porque está fazendo as perguntas difíceis, em vez de aceitar o que é fácil. Porque tem coragem de querer mais. Algo mudou na expressão dela. Nate. Oi. Me leva para dentro, por favor. Meu coração parou. Elaine, eu sei o que estou pedindo. E sei que é complicado, bagunçado e provavelmente uma péssima ideia. Mas hoje, agora, eu só quero me sentir desejada, de verdade. Eu devia ter dito não. Devia ter sido o adulto da situação. Em vez disso, levantei e estendi a mão. Ela pegou. Algumas portas nunca se fecham de verdade. A gente não foi para a casa dela. Tinha memórias demais lá, lembranças demais da vida que estava desmoronando. Levei ela pela garagem até a minha casa, pela porta dos fundos, para o silêncio da minha cozinha. Ela ainda chorava, mas mais baixo. Menos choque, mais luto. Servi um copo d'água e sentei com ela na mesma mesa onde tínhamos conversado naquela noite da chuva. Parecia ter passado uma vida. Eu fico pensando em todos os sinais que ignorei. Ela disse baixinho.
As noites fora, as viagens de trabalho que foram ficando cada vez mais longas, o jeito que ele parou de realmente olhar para mim. Isso não é culpa sua. Será? Ela mordeu o lábio. Talvez se eu tivesse sido diferente, mais interessante, mais... Elaine, para. Virei a cadeira para ficar de frente para ela. Você é interessante, você é linda, inteligente, gentil. Se o Philip não enxerga isso, isso diz tudo sobre ele e nada sobre você. Ela me encarou como se tentasse decidir se acreditava ou não. Você acha isso mesmo? Eu sei disso. O silêncio caiu de novo, pesado, cheio de possibilidade e medo. Lá fora, os grilos faziam um coro. Eu não quero ficar sozinha hoje, ela disse, finalmente. Passei anos sozinha dentro desse casamento, mas hoje eu não aguento encarar aquela casa vazia. Você não precisa, mas também não posso pedir para você. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Na minha cabeça, eu estava oferecendo o sofá, companhia, ser amigo numa noite horrível. Mas quando ela se levantou da cadeira e pegou minha mão, eu entendi que ela queria outra coisa. Você tem certeza? Perguntei. Eu não tenho certeza de mais nada. Só sei que quando estou com você, me sinto eu mesma de novo. Apertei a mão dela. A gente não precisa fazer nada que você não queira. Eu sei. Ela sorriu, pequeno, pela primeira vez na noite. É isso que te faz diferente. Subimos para o meu quarto, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ela podia ouvir. O quarto era simples, cama de casal com lençol branco, cômoda, uma poltrona perto da janela que dava para a casa dela. Ela sentou na beira da cama, de repente tímida. Eu não fico com outra pessoa faz 15 anos, ela disse baixinho. A gente pode só dormir, só ficar aqui juntos. É isso que você quer? Me ajoelhei na frente dela, segurando as mãos. Eu quero o que você quiser, mas principalmente quero que você saiba que vale mais do que o Philip te fez acreditar. Ela se inclinou e me beijou, doce e suave, com gosto de lágrimas e esperança. Quando a gente se afastou, ela encostou a testa na minha. Me faz esquecer. Ela sussurrou. Só por hoje. O que veio depois foi lento, cuidadoso, íntimo de um jeito que eu nunca tinha vivido. A gente foi com calma, se descobrindo na meia luz que entrava pela janela. Ela era bonita de um jeito que ia muito além da aparência. Generosa, vulnerável, inteira ali. Depois ficamos deitados juntos, entrelaçados nos lençóis, o peito subindo e descendo devagar. Era para eu me sentir culpada, ela disse em algum momento. Sente? Não, era para sentir, mas não sinto. Isso é horrível. Acho que é humano. Ela desenhava círculos no meu peito com a ponta do dedo. E eu tentava gravar aquela sensação para sempre. E agora? Ela perguntou. Era a pergunta que eu mais temia, porque a resposta era complicada e doída, e talvez impossível. Eu não sei, respondi honesto. Eu não consigo deixar ele. Ainda não. Preciso de tempo para entender como é ficar sozinha. Eu entendi, doeu mesmo assim. E você não pode continuar morando a 10 metros de mim, fingindo que nada aconteceu. Eu sei. Então o que a gente faz? Eu não tinha resposta. A gente ficou acordado até amanhecer, sussurrando sobre tudo, menos sobre o futuro. Quando o sol começou a nascer, ela atravessou a garagem de volta para casa, ainda usando uma camiseta minha por cima das roupas da noite anterior. Vi da janela, enquanto ela entrava pela porta dos fundos. As semanas seguintes foram um tormento. Philip voltou de Boston, agindo como se nada tivesse mudado. Era o mesmo de sempre, confiante, levemente arrogante. Se sabia alguma coisa sobre a ligação, não deixava transparecer. Mas algo em Elaine tinha mudado. Ela estava mais quieta, mais distante. Em encontros de vizinhos, sorria menos, falava pouco. A Maia percebeu. Tá tudo bem com a Elaine? Ela perguntou uma noite na varanda. Ela parece diferente. Diferente como? Mais triste, mais distante.
Convidei ela para ir ao shopping no fim de semana e ela disse que não tá no clima para nada social. Dei respostas vagas, odiando não poder contar a verdade. Elaine e eu quase não falávamos. Acenos rápidos na garagem, comentários sobre o tempo na caixa de correio. Mas por baixo tinha uma tensão elétrica que fazia qualquer gesto parecer carregado. De madrugada, quando o Philip dormia, meu celular vibrava. Não consigo parar de pensar em você. Sinto falta do jeito que você me olha. Queria que as coisas fossem diferentes. Eu respondia com cuidado, sabendo que cada mensagem era um risco. Mas não conseguia ficar em silêncio. Penso em você também. Você é mais forte do que imagina. Queria poder te abraçar. Até que um dia, o Philip não voltou para casa. Era uma quinta de fim de agosto. Ele devia chegar de Chicago naquela noite. Mas por volta das 10, veio a mensagem da Elaine. Voo atrasado para amanhã. Tempestade em Chicago. 1 hora depois, a casa tá quieta demais. Mais 1 hora. Você tá acordado? Eu já estava na janela antes mesmo de pegar o celular. Ela estava na varanda dos fundos, quase uma sombra na escuridão, mas dava para ver o brilho da tela. Sem pensar nas consequências, saí e fui até a cerca, entre nossos quintais. Elaine, ela levantou o rosto. E mesmo na pouca luz, deu para ver o alívio. Eu sei que não deveríamos. Ela disse baixinho, mas eu precisava te ver. Vem para cá. Ela balançou a cabeça. Arriscado demais. A senhora Gerber anda vigiando. Já vi ela, espiando pelas cortinas. Então eu vou até você. Nate, só para conversar, só isso. Mas nós dois sabíamos que não seria só isso. 5 minutos depois, eu estava sentado na cozinha dela. A mesma cozinha em que semanas antes ela tinha servido jantar para mim e para o marido. A ironia batia forte. Isso é loucura, ela disse, andando de um lado para o outro, perto da janela. Quer que eu vá embora? Não. Ela parou e me olhou. Esse é o problema. Eu nunca quero que você vá. A confissão pairou entre nós. Elaine, eu sei. Sei que isso não vai a lugar nenhum. Sei que sou casada, que você é jovem, que somos vizinhos, que essa história é impossível. Ela sentou à minha frente, olhos cheios de lágrimas. Mas eu não consigo parar de te querer. Você acha que eu não sei o quanto isso é impossível? Acha que eu não passo a noite acordado, pensando no quanto eu quero algo que não posso ter? Então, o que a gente está fazendo? Eu não sei. Ela estendeu a mão e pegou a minha na mesa, entrelaçando os dedos. O Philip não me ama mais, ela disse baixo. Talvez nunca tenha-o amado. Ele ama a ideia de mim, a esposa perfeita que facilita-o a vida. Mas eu mesma, ele não tenta me conhecer há anos. Problema dele. Será? Ou eu tô me enganando? E se eu não valesse a pena de verdade? Chega! Apertei a mão dela. Você vale. Vale ser conhecida, vale ser amada. Você me ama? A pergunta me atravessou, direta, impossível de desviar. Amo, eu disse sem hesitar. Eu amo você. Ela começou a chorar. Aquele choro silencioso que parte o peito. Eu também amo você, sussurrou. E me odeio por isso. Por quê? Porque não é justo com você. Você devia estar com alguém da sua idade, livre, que pudesse te dar um futuro de verdade. Eu não quero outra pessoa. Devia querer. Mas eu não quero. Ficamos ali, mãos dadas em cima da mesa, os dois chorando, sabendo que amar era a coisa mais maravilhosa e mais destrutiva que podia ter acontecido. O que a gente faz com isso? Ela perguntou. Não sei, mas não dá para fingir que não existe. Também não dá para continuar assim. É perigoso demais. Ela tinha razão. A senhora Gerber já comentava com a Maya sobre movimento estranho e carros tarde da noite. Era questão de tempo até a fofoca virar suspeita real. Então a gente para. Eu disse, engolindo a dor. Sim. Ela limpou as lágrimas com a mão livre, sem soltar a minha. A gente para. Sem mais mensagens. Sem mensagens. Sem visitas de madrugada. Sem visitas. Só vizinhos. Só vizinhos. Mas ainda assim, nenhum dos dois
largou a mão do outro. Posso te pedir uma coisa? Ela disse. Qualquer coisa. Se as coisas fossem diferentes, se eu não fosse casada, se não tivesse essa diferença de idade, se a gente morasse em lugares separados, você acha que a gente teria sido feliz juntos? Levei a mão dela aos lábios e beijei de leve os nós dos dedos. Acho que a gente teria sido tudo um pro outro. Ela desabou, chorando mais forte, e eu fui até o outro lado da mesa abraçar enquanto ela chorava tudo o que não podíamos ter. Quando, 1 hora depois, os faróis do carro do Philip varreram a janela da cozinha, nós estávamos sentados em cadeiras separadas, mãos no colo, conversando sobre o clima como bons vizinhos. Ele entrou pela porta da frente, barulhento, animado, cheio de histórias sobre voos atrasados e bares de aeroporto. Nate, bom te ver, fazendo companhia para minha esposa enquanto eu estava preso em O'Hare, sendo um bom vizinho só, eu respondi levantando para ir embora. Já vou indo. Obrigada por ter passado aqui, a Elaine disse, formal. Foi bom conversar. Quando eu estava quase na porta, o celular do Philip tocou. Ele atendeu na hora, animado, mergulhando num papo sobre um processo. Elaine me acompanhou até a saída e, num segundo em que ele estava distraído, tocou meu braço. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me deixar te amar, mesmo que eu não possa ficar com você. Saí pela porta como um vizinho qualquer, com o coração despedaçando a cada passo. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Cumprimos a promessa. Paramos de falar, além do básico de vizinhos. Sem mensagens, sem ligações, sem encontros combinados. Eu mergulhei no trabalho, pegando mais projetos do que dava conta. Saí com mulheres que a Maia me apresentou, tentando me convencer de que conseguiria seguir em frente. Mas toda noite, eu acabava na janela do quarto, olhando para a casa dela, procurando qualquer sinal. Às vezes eu via a silhueta na cozinha, o carro chegando, mas a gente fazia questão de não se esbarrar. Ajustamos horários para evitar. A Maia notou meu humor azedo. Você tá estranho, ela disse um dia. Distante. Tá tudo bem? Só estresse de trabalho. Talvez você precise de férias. Sair um pouco daqui. A ideia parecia fazer sentido demais. Talvez distância fosse o que eu precisava. Naquela noite, comecei a olhar apartamentos em outros bairros, longe o suficiente para não encontrar ela na fila do mercado, nem ver o carro no semáforo. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, tudo mudou de novo. Era uma sexta à noite, em setembro. O Philip estava em casa, coisa rara, e eu ouvia discussão pelas janelas escancaradas. Não era grito, mas aquele tipo de briga fria, calculada, que quer machucar com precisão. Perto da meia-noite, a porta da frente bateu. O Mercedes acelerou e sumiu. Fiquei esperando, sem saber o que fazer. Pouco depois, vi a Elaine, sentada nos degraus da frente, de roupão, cabeça nas mãos. Tudo em mim dizia para ficar onde eu estava. Todo o resto me empurrou para fora. Peguei um moletom e atravessei a garagem. Você tá bem? Ela levantou o rosto surpresa, mas não irritada por me ver ali. Ele vai me deixar. Ela disse simples. Vai morar com ela. Vai pedir o divórcio semana que vem. Sentei ao lado dela, perto, mas sem encostar. Sinto muito. Eu não. Ela riu sem alegria. Olha que loucura! 15 anos de casamento acabando e tudo que eu sinto é alívio. Não é loucura, é honestidade. Ele disse coisas horríveis hoje. Disse que eu ando fria, distante, que não estou sendo mulher de verdade para ele há meses. Ela olhou para mim. Ele não tá errado. Elaine, eu não consegui mais tocar nele depois daquela noite com você. Não consegui continuar fingindo sentir algo que não sinto. Ficamos em silêncio, ouvindo o som distante da vizinhança dormindo. A casa da senhora Gerber estava escura, só nós dois acordados. O que você vai fazer agora? Perguntei. Não sei. Achar um apartamento, talvez, recomeçar. Ela puxou o roupão mais junto do corpo. Eu tô morrendo de medo.
mas também animada? Isso é loucura? Não. Nate? Oi. Quando tudo isso acabar, quando o divórcio sair, quando eu estiver morando em outro lugar, você acha que a gente podia tentar? De verdade? Meu coração parou. O que você está me pedindo? Tô perguntando se você estaria disposto a me esperar. Eu sei que é egoísmo, sei que você devia seguir com a sua vida, mas... Virei para olhar ela de frente. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério. Sim, eu disse sem pensar duas vezes. Eu espero. Ela sorriu. O primeiro sorriso cheio que eu via em semanas. Vai demorar alguns meses. Divórcio, achar lugar, organizar a vida. Eu espero. Você não devia. Devia arrumar alguém mais fácil, sem tanta bagagem. Eu não quero o fácil. Eu quero você. Ela encostou a cabeça no meu ombro e eu abracei, segurando firme, embaixo daquele céu de setembro. Provavelmente é a última vez que a gente pode fazer isso, ela disse. Quando ele sair de casa, quando a vizinhança souber do divórcio, tudo muda. Eu sei. Então será que a gente pode só ficar aqui um pouco? Só estar junto? A gente ficou nos degraus até o sol nascer, falando do futuro em sussurros, fazendo planos para uma vida que a gente nem sabia se teria coragem de construir. Quando o céu clareou, ela me deu um último beijo, suave, cheio de promessa. Te ligo quando for seguro, ela disse. Eu vou estar esperando. Ela entrou e eu voltei para minha casa com o coração cheio de medo e esperança em igual medida. O divórcio levou 6 meses. 6 meses de advogados, papelada, discussões sobre casa, dinheiro, tudo. Philip foi morar com a amante, uma associada mais nova do escritório, e as fofoqueiras do bairro tiveram assunto para ano inteiro. Elaine se fechou nesse período. Recusava convites, evitava reuniões. A Maia se preocupava, e eu precisava me segurar para não sair em defesa dela. Ela está se isolando, a Maia dizia. Divórcio já é difícil, ainda mais cortando laços com todo mundo. Talvez ela só precise de espaço para se entender. Ou talvez ela precise de gente que se importa com ela. Eu queria dizer que ela tinha, sim, alguém que se importava. Queria explicar que amar, às vezes, era justamente esperar em silêncio, dar tempo para a pessoa reconstruir a própria vida. Mas não podia, ainda não. Até que no começo da primavera, meu celular tocou. Eu reconheceria aquele número na hora, mesmo depois de meses. Acabou. Elaine disse. O divórcio saiu. Como você tá? Livre, assustada, pronta. Pronta para quê? Pronta para descobrir se o que a gente tinha era real mesmo ou se era só 2 pessoas solitárias se agarrando uma à outra. Meu peito apertou entre nervoso e feliz. Onde você está morando? Arrumei um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Nada de luxo, mas é meu. Me manda o endereço. Nate, você tem certeza disso? Certeza mesmo? Porque se a gente fizer isso, se tentar de verdade, não tem mais volta para somos só vizinhos. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela me passou o endereço e eu entrei no carro em minutos. O apartamento era pequeno e claro, com piso de madeira e janelas grandes que deixavam a luz entrar. Ela tinha mobiliado simples, sofá confortável, mesa pequena, prateleiras cheias dos livros que nunca tiveram espaço na casa do Philip. Quando abriu a porta, fiquei sem ar. Ela parecia diferente, mais jovem, mais leve, o cabelo mais curto, jeans e um suéter que eu nunca tinha visto. Oi, ela disse de repente tímida. Oi. A gente ficou ali por alguns segundos, só se olhando, nervosos e esperançosos. Entra, ela disse. Entrei e ela fechou a porta, atrás de mim. Então, Utah, ela começou. Aqui estamos. Aqui estamos. Eu fico achando que estou sonhando, que vou acordar naquela casa enorme e vazia, fingindo ser alguém que eu não sou. Não é sonho. Prova! Cheguei mais perto e segurei o rosto dela, do jeito que eu vinha imaginando fazia meses. Eu amo você, eu disse. Amo desde aquela noite na chuva.
e vou te amar pro resto da vida se você deixar. Eu também amo você, ela sussurrou. E então a gente se beijou, e era tudo o que eu lembrava, e mais. Ela tinha gosto de liberdade, de possibilidade, de casa. Quando a gente se afastou, ela encostou a testa na minha. E agora? Perguntou. Agora a gente descobre se o amor é suficiente. A gente ainda está descobrindo. Já faz 6 meses que ela se mudou para o apartamento. E estamos indo devagar, aprendendo a ficar juntos, sem o peso do segredo e da impossibilidade. Algumas noites, ela ainda liga à tarde, mas agora é só para dizer boa noite, não para dizer adeus. Algumas manhãs, eu acordo na cama dela, com o sol entrando pelas janelas enormes e custando a acreditar que é real. Saímos para encontros de verdade agora. Jantares em restaurantes tranquilos, passeios longos no parque, onde nos beijamos pela primeira vez, cinema de mãos dadas no escuro. Coisas normais de casal que parecem extraordinárias, porque a gente achou que nunca teria. Ah, Maia já sabe. Contei tudo para ela faz 1 mês e, depois do choque inicial, ela surpreendentemente apoiou. Sempre achei que tinha algo entre vocês, ela confessou. Mas nunca imaginei. Meu Deus, Nate, vocês passaram por um inferno por causa disso. Valeu a pena, eu respondi. Na vizinhança antiga, o povo ainda comenta. A senhora Gerber fala em relacionamentos impróprios e o que aconteceu com a santidade do casamento. Mas a Elaine está mais forte, mais segura de quem é, e só sorri e segue andando. A gente não sabe o que o futuro traz. Ainda tem a diferença de idade, a história complicada, o fato de que a gente se apaixonou em circunstâncias totalmente erradas. Mas estamos aprendendo que amor não é sobre timing perfeito ou situação ideal. É sobre escolher a mesma pessoa todos os dias, apesar de tudo. Às vezes, deitado com ela, a cabeça dela no meu peito, eu penso naquela primeira batida na porta à meia-noite, no jeito assustado e desesperado como ela apareceu, no quanto nenhum de nós tinha ideia do que estava começando ali. Como um ato simples de gentileza, deixar uma vizinha solitária esperar a tempestade passar podia mudar completamente a vida de 2 pessoas. Ela voltou a escrever. Poesia, principalmente, mas também algo maior. Não me deixa ler ainda. Diz que não está pronto. Mas às vezes eu pego ela na mesa da cozinha, caderno aberto, totalmente imersa. Ela está planejando uma viagem para a Europa no ano que vem. Quer vir comigo? Ela perguntou semana passada. Sempre quis ver a aurora boreal. Sim, eu disse na hora. Para tudo, tudo o que você quiser fazer, todos os lugares onde quiser ir. Sim, porque amor, eu aprendi, é isso. É dizer sim para os sonhos da outra pessoa. É acreditar no caminho dela, mesmo quando você não vê o destino. Às vezes eu ainda passo de carro pelo nosso antigo bairro, pelo mesmo cul-de-sac tranquilo onde tudo começou. As casas são as mesmas, mas o resto mudou. Uma família jovem mora hoje na casa que foi da Elaine. Vejo às vezes as crianças brincando no jardim, os pais rindo, construindo memórias novas num lugar que um dia foi tão triste. E, em algumas noites, quando a lua está cheia e o ar cheira a chuva, eu penso em quantas pessoas estão agora encostadas na janela, olhando para outra casa, outro quintal, e se perguntando sobre a vida de alguém que mora tão perto que daria para tocar. Se perguntando se mais alguém sente isso, esse puxão em direção a algo impossível e necessário e bonito. Algumas portas nunca se fecham de verdade. Algumas conexões são mais profundas que circunstância, etiqueta ou bom senso. E às vezes, se você tiver muita sorte, o amor dá um jeito. Algumas portas nunca se fecham de verdade.